Fala galera do YouTube, estou por aqui com mais um conteúdo novo, inédito de VBA para vocês. Hoje a gente vai basicamente ver como é que a gente automatiza ajeitar uma base de dados de várias abas usando o VBA dentro do Excel, beleza? A gente tem várias abas bagunçadas aqui, repara. Tá tudo separado com vírgulas, não tá nada correto, dividido em colunas direitinho. E a gente vai ver como é que a gente automatiza isso para ajeitar para todas as abas automaticamente usando o VBA. E aí, antes da gente começar o vídeo, só queria te lembrar de duas coisinhas rapidinho. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever e apertar no sininho para você poder receber todas as notificações sobre qualquer conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI que sair novinho aqui para você no nosso canal, beleza? E aí, não esquece disso, se você está curtindo os nossos conteúdos, se você gosta do nosso trabalho, dá o like que isso ajuda a gente a divulgar mais ainda o nosso conteúdo e chegar em mais pessoas para a gente ajudar cada vez mais com o nosso conhecimento, beleza? Então é isso, agora sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Basicamente, o que eu tenho aqui na minha planilha? Repare que eu tenho várias abas, base vendas, controle de extrações, base funcionários, planilha vendas, só que essas abas, elas basicamente foram importadas de algum sistema, o que muitas vezes acontece, e elas vêm nesse formato, tá vendo? Ao invés de ficar uma informação em cada coluna, eu só tenho uma coluna preenchida, que é essa coluna A, tanto que se eu chegar aqui e aumentar o tamanho dela, repara, tá tudo nessa coluna, beleza? E vou dar um Ctrl Z só para voltar atrás o tamanho da coluna que eu deixei. E aí tá lá, descrição, unidades, litros, perda e origem. Só que as informações elas estão separadas por vírgulas. Isso acontece aqui nessa primeira aba, na segunda aba, na terceira aba, em todas as abas está exatamente nesse formato. E a gente vai ver como é que a gente faria para ajeitar isso aqui, para dividir isso em várias colunas pelo Excel, só que como vai dar trabalho automatizar isso para fazer para várias abas, a gente vai querer fazer isso pelo VBA. A gente vai construir uma macro juntos no VBA para fazer isso para todas as abas automaticamente para a gente, beleza? Então vamos lá. Como é que eu faria isso pelo Excel só para a gente entender como que vai ser o passo a passo? Se eu quiser pegar os valores da coluna A, que estão divididos em vírgulas, e eu quero jogar eles para várias colunas diferentes, por exemplo, descrição na coluna A, unidades na coluna B, litros na coluna C, e assim vai, o que eu faço? Primeiro, eu vou clicar na coluna A, que é onde tem os meus valores. Depois, para fazer essa separação por colunas, eu vou clicar na minha guia dados. Por quê? Porque essa guia dados vai ter justamente essa ferramentinha chamada texto para colunas, que parece mágica, que ela é automática para a gente fazer essa divisão, beleza? E aí, clicando aqui em texto para colunas, repara, vai abrir uma caixinha para a gente e ele vai perguntar como que a gente quer dividir essa coluna em várias colunas separadas. Ele está perguntando se a gente quer de forma delimitada, ou seja, se tem algum caractere que está separando os textos, uma vírgula, um ponto, um espaço, um ponto e vírgula, qualquer coisa, ou então ele está perguntando se eu quero dividir pela largura fixa, olhar ali mais ou menos quantos centímetros tem entre uma informação e outra. Obviamente aqui no caso que vai interessar para a gente vai ser esse delimitado, ou seja, um caractere, que no caso é a vírgula, que vai separar os textos para identificar onde começa e onde termina cada um, beleza? Então, vou clicar aqui em avançar. E logo depois do avançar, ele me dá aqui algumas opções de qual é o caractere que está separando os meus textos. Ele dá a opção de botar ponto e vírgula, espaço, escolher algum outro, mas no caso eu sei que o que está separando as minhas informações é essa vírgula aqui, beleza? E aí repara, ó, quando eu cliquei em vírgula, aqui embaixo ele já me mostrou como que vai ficar o resultado final. Ó, se eu clicar na vírgula aqui para desmarcar, o que vai acontecer? Ele mostra como é que está o meu texto, tá tudo, ó, descrição, vírgula, unidades, vírgula, litros, vírgula, perda, vírgula, origem. E a mesma coisa com os SKUs aqui embaixo, SK1,5, 785 e por aí vai. Só que, se eu clicar aqui em vírgula, repara, eu vou marcar e ele já sabe exatamente que agora, quando está a vírgula, ele tem que separar as informações para cada uma das colunas, tudo bem? Então ele vai colocar a descrição em uma coluna, unidades na outra e assim por diante. Então eu vou clicar aqui em avançar e finalmente clicar em concluir. E repara o que ele fez. Agora, nossa tabela realmente virou uma base de dados com informações concretas. Uma coluna só com as descrições dos produtos que foram vendidos, uma coluna com as unidades, uma coluna com os litros, outra com perda e outra com origem. Só que esse trabalho que a gente teve para fazer para uma aba, o que a gente teria que fazer na prática? Eu teria que fazer para a segunda aba, que também está com esse problema, está separado por vírgulas e não por colunas. Depois teria que fazer para a terceira aba, para a quarta, para a quinta e assim por diante. Então repara que vai dar muito trabalho a gente fazer isso para 10, para 20, para 30 ou até para 100 abas. Então a gente quer fazer de uma forma automática. Eu quero construir uma macro lá no VBA que vai olhar todas as abas e vai repetir esse mesmo processo que eu fiz aqui na primeira. Ele vai pegar a coluna A e vai dividir ela em várias colunas, substituindo tudo que está separado por vírgulas para separar ela, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, vou dar um Ctrl Z aqui, beleza? Só para voltar e deixar do jeito que estava antes, para a gente começar a construir isso por dentro do VBA, beleza? Então,
vamos fazer o seguinte, vamos abrir o ambiente do VBA que a gente vai começar a construir esse código juntos. E como é que eu faço para abrir o ambiente do VBA? A gente vai apertar o atalho Alt F11, beleza? Se não funcionar o atalho Alt F11 para você, experimenta apertar Alt Fn junto com F11, tudo bem? Então, beleza. Quando eu abro o ambiente do VBA, às vezes ele vai vir assim, com uma janela em branco, com alguns códigos aqui escritos, ou então ele vai estar com essa janelinha fechada, vai estar aparecendo aqui pra gente simplesmente um cinza, não vai ter nenhuma janela pra gente poder escrever. E vamos lá, o que a gente faz para começar a escrever códigos aqui dentro do VBA? Códigos que vão automatizar as coisas pra gente. Basicamente, a gente vai clicar nessa guiazinha aqui em cima em inserir, e a gente vai clicar logo depois em módulo, beleza? E aí, quando eu clicar em módulo, repare o que acontece. Ele abre para mim uma janela em branco, que é uma janela onde eu posso escrever os meus códigos em VBA, que é exatamente o que a gente vai começar a fazer agora, beleza? Então, ele acabou de inserir um módulo novo. Se você já tiver algum módulo inserido no seu computador, pode usar ele. Tanto faz qual é o módulo que você vai usar, é só um módulo, uma janela que a gente vai colocar os nossos códigos, tudo bem? E aí, vamos lá, como é que a gente faz para começar os nossos códigos aqui dentro desse ambiente do VBA? Para começar qualquer código, é simples, você vai colocar lá sub, que é a abreviação de subrotina, e logo depois você vai escrever um nome qualquer que você quer dar para sua macro, beleza? Para o seu código. Nesse caso, eu vou chamar o código de compilação, beleza? Compilação, e aí só lembra de não colocar acento, não colocar espaço, não colocar nada de nenhum tipo de caractere especial, tudo bem? E aí, logo depois que eu escrever sub e compilação, eu vou apertar o Enter. E quando eu apertar o Enter, o que ele faz? Ele já pega aqui para mim, abre e fecha parênteses, que é o padrão de qualquer macro que eu for construir aqui no VBA, e já escreve lá embaixo para mim, end sub. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Basicamente, toda vez que eu escrevo sub e o nome do código que eu vou colocar, ele já sabe que eu estou querendo começar um código em VBA. E aí lá embaixo ele já coloca um end sub. E aí qual que é o grande objetivo? Tá vendo esse espaço entre o sub e end sub? Posso apertar o Enter aqui só para aumentar um pouquinho ele. E aí tudo que tiver escrito entre sub e end sub, ele vai executar os códigos linha por linha, tudo que eu fizer de cima para baixo, beleza? Então, vamos tentar entender rapidinho como é que vai funcionar. Basicamente, eu quero fazer um código, e esse código ele vai valer para a primeira aba, depois para a segunda aba, depois para a terceira aba, e assim por diante. E aí, qual é o código que eu vou fazer isso? Basicamente, é o código que eu vou usar para dividir o texto para colunas. Só que é o seguinte, ó. Geralmente aqui no VBA, o que a gente faz? A gente começa a escrever os nossos códigos de cabeça. A gente vai escrever aqui para mexer numa célula, para copiar, para selecionar uma aba, para fazer um monte de coisa. Acontece que, repara o seguinte, o que a gente quer fazer na prática? A gente quer selecionar a coluna A e dividir ela em várias colunas. Só que, muitas vezes, a gente não vai saber qual é o código para fazer isso. Então, por exemplo, eu não sei de cabeça qual é o código em VBA para dividir esse texto para colunas. Então, por exemplo, a gente pode não saber de cabeça qual é o código em VBA para fazer essa divisão do texto por colunas. Então, o que eu vou fazer no lugar disso? Eu vou fazer o que a gente chama de gravação de macro. O que é a gravação de macro? Vai ser meio que o processo inverso. Ao invés de eu chegar aqui no VBA e escrever o código que eu sei de cabeça, eu vou lá no Excel e eu vou pedir para o VBA me dizer qual é o código daquele comando. Então, por exemplo, eu vou selecionar a coluna A, vou dividir em texto para colunas e o VBA vai escrever esse código para mim. Como que eu faço para selecionar a coluna A e como que eu faço para dividir o meu texto para várias colunas diferentes, tudo bem? Então, a gente vai fazer essa gravação de macro, que é basicamente o Excel, o VBA, vai gravar a minha tela, vai ver tudo que eu estou fazendo e ele vai escrever o código daquilo para mim, para eu saber como é que eu faço, tudo bem? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, a gente vai gravar uma macro nova fazendo isso. Como é que eu faço para fazer essa gravação de macro? Como é que eu faço para o VBA? Olhar o meu Excel, olhar tudo que eu estou fazendo e fazer e criar esses códigos do zero para mim. Eu vou clicar nessa guiazinha chamada exibir, beleza? E na guia exibir, lá no cantinho direito, a gente tem essa opção de macros, beleza? Então, cliquei aqui em macros e vai ter uma opção chamada gravar macro, beleza? E eu vou clicar lá em gravar macro e ele vai abrir essa caixinha aqui para mim. E aí vamos entender o que é essa caixinha. Basicamente, ele está chegando aqui e pedindo um nome que eu quero dar para minha macro. E aí o nome é aquela mesma lógica, só não posso colocar caractere especial, acento, cedilha, nem nada. Mas o nome tanto faz que eu vou dar. Eu vou dar um nome qualquer aqui, que vai ser o nome, por exemplo, gravação de macro, pronto, só para entender o que eu estou fazendo aqui. E vamos lá. Quando eu clicar em OK, repara o seguinte, ó. Aquele botão que era gravar macro, onde é que ele fica? Aqui em macros, beleza? Aquele botão que era gravar macro, ele virou parar a gravação. O que isso quer dizer? Quer dizer na prática que qualquer coisa que eu fizer no Excel, o VBA vai escrever o código daquilo para mim. Então, se eu clicar numa célula, o VBA vai escrever lá, clicou na célula tal. Se eu pintar uma célula, o VBA vai escrever, pintou a célula tal da cor vermelha, verde, amarela, seja lá o que for, beleza? Então, agora é importante
a gente fazer, durante essa gravação que a gente tá fazendo aqui, só o que realmente a gente quer que o VBA digite pra gente, o código, beleza? O que eu quero que o VBA me diga? Eu quero que ele me diga como que eu faço para selecionar a coluna A e depois dividir essa coluna A em várias colunas diferentes, separando por vírgulas, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui na coluna A e, pum, clicar. A partir do momento que eu cliquei na coluna A, o próprio VBA viu que eu fiz isso, viu que eu cliquei na coluna A e escreveu lá, selecionou a coluna A. Beleza, então depois a gente vai ver como que ele fez isso. A gente vai ver todas as anotações, todos os códigos que ele escreveu que estão por trás dessa gravação que a gente está fazendo aqui, beleza? E vamos lá. O próximo passo vai ser dividir esse texto para várias colunas diferentes. Então eu vou clicar aqui na guia dados e vou clicar em texto para colunas. Beleza, a gente volta naquela mesma etapa que a gente estava fazendo lá atrás. Tem essas duas opções, delimitado, para eu falar qual é o caractere que está dividindo, ou então uma largura fixa. No caso, como é a vírgula que está separando os textos, eu vou querer colocar essa opção de delimitado. Então, eu vou colocar aqui avançar e logo depois, repare que ele já lembra até que eu estava querendo separar por vírgulas. Então, já está até selecionado para mim. Vou deixar essa opção marcada, vou clicar em avançar e concluir. Então, pronto, ó, o que eu fiz? Eu dividi aquele meu texto para várias colunas diferentes, só que agora tem uma diferença. O Excel, ele estava gravando isso que eu estou fazendo. Então, se eu clicar nessa minha guia exibir e vier lá na opção de macros, repare que tem aquele botão de parar a gravação, ou seja, ele está gravando tudo que eu estou fazendo. Então, ó, vou clicar aqui em parar a gravação. Pronto. Agora que eu cliquei em parar a gravação, a única coisa que ele sabe é que eu selecionei a coluna A e dividi o texto para colunas. Então, beleza, agora que a gente fez essa gravação de macro, como que a gente faz para ver qual é o código que está por trás dessa gravação que a gente fez? Primeiro, a gente vai ter que abrir o ambiente do VBA. Então, vou abrir o VBA no atalho, que é o Alt F11. Lembrando, se não funcionar para você, testa o Alt FN F11. E aí, se a gente olhar aqui naquela janela que a gente estava trabalhando, não apareceu nada de novo aqui pra gente. Mas quando a gente gravou essa macro nova, o que acontece? Repara que ele criou um novo módulo aqui embaixo, esse tal do módulo 3, beleza? Então eu vou clicar aqui duas vezes nessa opção do módulo 3, e aí repara o seguinte, lembra como que a gente tinha chamado aquela macro que a gente gravou? A gente chamou ela de gravação. Então tá aparecendo aqui pra gente, ó, subgravação. Então essa macro aqui, tudo que tá entre sub e end sub, foi o que a gente fez e o VBA digitou pra gente o código daquilo. Então lembra, qual foi a primeira coisa que a gente estava fazendo enquanto a gente estava gravando aquela macro? Primeira coisa foi selecionar a coluna A. Beleza. Logo depois de selecionar a coluna A, o que eu fiz? Eu separei meu texto em várias colunas, tudo que estava em vírgula, eu pedi para ele separar. Como que eu faço isso? Esse código gigante aqui, que a gente nem vai querer se preocupar como é que ele funciona, basicamente só vai querer usar ele para repetir esse processo em todas as minhas abas, beleza? Então, só para a gente perceber que esse código realmente funciona, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou voltar lá no meu Excel e eu vou dar um Ctrl Z só para ele voltar ao jeito que estava antes da gravação, beleza? Então, vou chegar aqui, vou dar um Ctrl Z, então ele voltou ao estado que estava antes, tudo bem? Então, só para a gente testar, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o VBA e eu vou executar essa macro. Quando eu executar essa macro, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele selecione a coluna A e logo depois divida o meu texto em colunas. Percebe que aqui ele ainda está daquele jeito esquisito, daquele jeito tudo grudado. Se eu voltar então lá no VBA, nessa janela aqui, e eu clicar nesse play aqui em cima, ó, esse play vai basicamente executar essa macro que está aparecendo para mim. Então, ó, dei play. Quando eu dei play, se eu voltar no Excel, tá lá, ele dividiu para mim em várias colunas diferentes, tudo bem? Só que por enquanto, ele só fez para uma aba. Eu quero fazer na segunda aba, depois eu quero fazer na terceira aba, depois eu quero fazer na quarta aba e assim por diante. Então beleza, agora a gente vai ver basicamente como que eu faço para pegar esse código inteiro e pedir para esse código ser executado em todas as abas do meu arquivo, tranquilo? Então como que eu vou fazer isso? Lembra que a gente estava começando a construir o nosso código lá naquele módulo 1? Naquele módulo 1, a gente começou uma macro nova chamada compilação. Então aqui eu quero que ele faça aquele comando para todas as abas do meu arquivo. Então, vamos primeiro entender como que a gente faz algum comando pelo VBA em todas as abas do meu arquivo. Para percorrer todas as abas do nosso arquivo, a gente vai ter uma estrutura que a gente chama de estrutura de repetição. A estrutura de repetição é essa que eu deixei escrita pronta pra gente aqui em cima. E aí, como é que ela funciona? Repara o seguinte, essa estrutura de repetição que a gente vai usar para ele repetir as ações na primeira aba, depois na segunda aba, depois na terceira aba, depois na quarta aba, e assim por diante, ela se chama for each. O que significa for each? Significa
para cada. Então, basicamente, o que eu quero falar para ele é o seguinte, ó, VBA, você vai olhar todas as abas do meu arquivo e para cada aba do meu arquivo, você vai selecionar a coluna A e dividir esse texto em várias colunas diferentes. A mesma coisa na segunda aba, a mesma coisa na terceira aba, a mesma coisa na quarta aba e assim por diante, tudo bem? Então, vou voltar lá no VBA e vamos entender como que a gente vai fazer isso aqui dentro, beleza? Então, essa estrutura de repetição que vai fazer alguma coisa para todas as abas, repara como que ela funciona, como é que é a sintaxe dela. Ela começa com for each e termina com next, beleza? Então, esse é o início da minha estrutura de repetição e esse é o final. E aí, tudo que tiver entre o for each e entre o next, ele vai ficar executando várias e várias e várias vezes. No caso, eu quero que ele execute várias vezes, na primeira aba, depois na segunda aba, depois na terceira aba, até a última, beleza? E aí, como que a gente vai fazer? Vamos tentar colocar isso dentro do nosso código. Vou escrever aqui, for each, e logo depois do for each, ele pede uma coisinha, ó, pra gente. Repara o que ele pede. Ele pede o nome de uma variável. O que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um nome, que eu vou escrever no VBA, que ele vai ficar mudando o tempo todo. Então, por exemplo, o que vai ficar mudando o tempo todo? Se eu quero selecionar a primeira aba, depois a segunda aba, depois a terceira aba, depois a quarta aba, ou seja, eu quero ficar mudando de aba, quem é o cara que está sendo mudado o tempo todo? Quem é o cara que está variando o tempo todo? É a aba onde eu estou trabalhando. Vai ser a primeira aba, depois a segunda aba, depois a terceira aba. Então, o que está variando aqui o tempo todo, o que vai ficar variando, é a minha aba onde eu estou trabalhando, beleza? Então, eu vou colocar um nome qualquer aqui que vai servir para representar as abas. Vai ser a primeira aba, depois a segunda aba, depois a terceira aba, ou seja, vai ser um nome que vai ficar mudando o tempo todo. E aí, o nome que eu for colocar para uma variável, o nome pouco importa. Eu posso chamar de João, posso chamar de pizza, posso chamar do que eu quiser. Mas, só para a gente deixar o nome intuitivo, vou colocar aqui for each aba, tudo bem? Então, eu chamei a variável que vai percorrer todas as abas, chamei ela de aba, beleza? E depois ela pede o seguinte, ó, para cada variável in intervalo, ou seja, para cada variável em um intervalo específico. Então, eu vou colocar in, e aí logo depois a gente vai ter que falar qual é o intervalo que a gente quer percorrer. Então, no caso, essa variável chamada aba, ela vai olhar a primeira aba, depois a segunda, depois a terceira, depois a quarta, até o final. Então, o VBA precisa saber, beleza, qual é o conjunto de objetos que você quer percorrer. No caso, eu quero falar para o VBA, ó, eu quero que você percorra todas as abas que estão nesse meu arquivo aqui. A primeira aba, depois a segunda aba, depois a terceira aba, depois a quarta aba e assim por diante. Então, como que eu falo para ele percorrer todas as abas desse meu arquivo aqui, que é o arquivo que eu estou usando, o arquivo onde eu estou escrevendo esse meu código? Basicamente, eu vou ter que colocar esse comando, que vai ser o this workbook, ou seja, esse arquivo aqui onde eu estou trabalhando, this é esse e o workbook é arquivo, ou seja, estou falando para ele que eu quero percorrer esse arquivo. Mas o que eu quero percorrer desse arquivo? Eu quero percorrer as células, os gráficos, as planilhas. O que eu quero fazer? Eu quero percorrer todas as abas que estão dentro desse meu arquivo. Como é que eu vou falar isso? Vou colocar aqui this workbook, ponto, as abas. Como é que são abas em inglês? Sheets. Então, repara que se eu começar a escrever, ó, sheets, S-H-E-E-T-S, ele já até mostra para mim como é que vai ficar. Então, eu posso ou terminar de escrever, ou então posso chegar nesses sheets e dar 2 cliques, tudo bem? E pronto, vou dar um Enter. Então, o que eu falei para o VBA por enquanto? Eu falei para ele o seguinte, ó, eu quero percorrer todas as abas que estão nesse meu arquivo que eu estou trabalhando. Ou seja, esse arquivo aqui que a gente está usando, que é o arquivo onde a gente tem essas bases de dados, tudo bem? Show de bola. Então, eu falei para ele que eu quero percorrer todas essas abas. E como que ele vai percorrer? Ele vai usar essa variável chamada aba, que vai representar, no primeiro momento, a aba número 1, logo depois vai representar a aba número 2, depois a aba número 3, e assim por diante, beleza? E aí, vamos lá. Repara o seguinte, essa estrutura, ela começa com for each, e aí o intervalo que a gente quer percorrer, e ela termina com next, beleza? Então, como a gente já colocou o início da estrutura, que é o for each, vamos fazer o seguinte, vamos pular uns espaços, vamos pular umas linhas, e vamos colocar o next. Por que isso? Porque toda a estrutura dentro do VBA, ela tem um início e um fim. Lembra que aquela tal da sub que a gente colocou, que era a nossa macro, ela sempre tem um início, que é o nome dela, e um fim, que é o end sub? Então, ela sempre vai executar o que está entre o início e o fim dela. Então, é sempre interessante, sempre que a gente começar uma estrutura nova, por exemplo, essa estrutura de repetição que a gente colocou, que é o for each, é interessante que a gente coloque logo depois o next, para não esquecer de fechar essa estrutura depois, tudo bem? E aí, vamos lá, tudo que tiver entre o for each e o next, eu quero que ele execute para cada aba desse meu arquivo. Então, vamos tentar pensar, o
que eu teria que fazer, eu, Alon, se eu estivesse fazendo essa macro na mão? Se o meu chefe chegasse para mim e falasse, ó, Alon, eu quero que você pare 15 minutinhos e fique ajeitando essas minhas bases de dados. O que eu teria que fazer? Basicamente, eu teria que voltar para a aba 1, na aba 1, clicar na coluna A e dividir o texto para colunas, beleza? Logo depois que eu fizer isso, o que eu teria que fazer? Pular para a aba 2, ou seja, selecionar a aba 2, clicar na coluna A e jogar o texto para colunas. Logo depois, selecionar a aba 3, clicar na coluna A e texto para colunas. Então, repare esse trabalho repetitivo que a gente teria que fazer de selecionar a aba, clicar na coluna A e jogar o texto para colunas. É isso que a gente vai pedir para o VBA fazer para todas as abas, tudo bem? Então, vamos lá. Para todas as abas, o que eu quero que ele faça? Esses 3 passos que a gente comentou. O primeiro passo é selecionar a aba. Então, o que eu tenho que fazer? Selecionar a aba 1 para poder dividir o texto. Depois, selecionar a aba 2 para dividir o texto, selecionar a aba 3 e assim por diante. E aí, como é que eu faço para falar para ele selecionar a aba e fazer os comandos? Depois, selecionar a segunda aba e fazer os comandos. Eu vou ter que descobrir qual é a variável que está sendo usada para representar cada uma das abas. E aí, que variável é essa que vai representar a primeira aba, depois a segunda aba, depois a terceira aba e assim por diante? Vai ser a variável chamada aba, tudo bem? Que a gente definiu o nome dela como sendo aba. Lembrando que podia ser qualquer outro nome. Podia ser pizza, João, qualquer coisa. Mas eu chamei ela de aba e essa aba, ela vai representar cada uma das abas que estão nesse meu arquivo aqui. Primeiro, a aba número 1, depois a aba número 2, depois a aba número 3 e assim por diante. Então, como é que eu falo para ele ativar uma aba específica? A primeira, depois a segunda, depois a terceira. Eu vou colocar aqui aba, ponto, e aí como é que é ativar em inglês? Vai ser activate, beleza? Então, pronto, tá aqui. Esse aba.activate, o que ele vai fazer na prática? Quando ele começar a rodar o código, ele vai olhar, ó, quem é a primeira aba do meu arquivo? A primeira aba do meu arquivo é a aba base vendas. O que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionar. Por quê? Porque eu falei para ele pegar a aba e selecionar, tudo bem? Depois que ele selecionar a aba número 1, o que ele vai fazer? Ele vai vir para essa opção chamada Next. O que significa Next em inglês? Significa próximo. Então, onde que eu estava? Eu estava na aba número 1. Depois da aba número 1, quem é o próximo? Vai ser a aba número 2. Quando eu pulei para a aba número 2, essa minha variável, que é aquela minha variável que eu chamei de aba, ela passou a representar a segunda aba do meu arquivo, beleza? Primeira aba já morreu, já fiz tudo que eu queria lá. Agora, pulei para a segunda aba. Na segunda aba, o que ele vai fazer? Ele vai chegar nela e vai ativar essa aba para poder ajeitar essa base de dados, tudo bem? Então, beleza. Já falei para ele, em cada aba do meu arquivo, ele ativar essa aba antes de começar a fazer os comandos. Então, vamos lá. Qual é o comando que eu quero fazer para todas as abas depois que eu já ativei ela? Eu vou querer fazer aqueles comandos, ó, que é selecionar a coluna A e dividir o meu texto para colunas. Como que eu faço isso pelo VBA? A gente já descobriu, ó, se eu voltar aqui no VBA e voltar naquele módulo 3, que foi aquela macro que a gente conseguiu fazer gravando o nosso código, se eu clicar no módulo 3, tá aqui, ó. Todo esse códigozinho foi aquele código que a gente gravou. A gente selecionou a coluna A, depois a gente jogou o texto para colunas com esse negócio inteiro aqui, que é um código que parece meio feio, mas exatamente ele que a gente vai precisar, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código inteiro, vou dar um Ctrl C, vou voltar no meu módulo 1, que é onde a gente estava escrevendo o nosso código, e aí logo aqui, depois de ativar essa minha aba, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui e dar um Ctrl V. Perfeito. Então, repare o que eu fiz aqui na prática. Eu falei para ele que para cada aba do meu arquivo, ele vai selecionar a aba, depois de selecionar a aba, ele vai selecionar a coluna A e depois pegar tudo que está na coluna A e dividir essa coluna em vários valores, em várias colunas diferentes, seguindo aquela regra que a gente falou. Tudo que estiver separado por vírgulas, ele vai separar em várias colunas diferentes. Então, repara, por enquanto está tudo bagunçado. Então, o objetivo é, quando eu voltar no VBA e clicar naquela macro, eu quero que ele ajeite para mim automaticamente, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou voltar aqui no meu ambiente do VBA, vou clicar aqui, ó, no Play, e aí quando eu clicar no Play, repara, parece que não aconteceu nada. Mas, se a gente voltar aqui no nosso Excel, repara o que aconteceu, ó. Essa nossa última aba está pronta. A penúltima aba também está pronta. A outra aba, repara que está tudo já arrumadinho. Então, automaticamente, a gente pediu para a nossa macro, para o nosso código, varrer todas as abas do arquivo e fazer esse código para a gente de forma automática. Então agora, à medida que a gente for adicionando mais aba aqui dentro do nosso arquivo, ele sempre vai funcionar para todas as abas, independente se forem 10, se forem 20, se forem 30 ou se forem 1000 abas dentro desse seu arquivo, beleza? Então essa que é a grande beleza do VBA. Repara o seguinte, a gente conseguiu fazer um código que vai funcionar para todas as abas, independente de quantas forem, beleza? Então com esse código você já consegue economizar
muito tempo de trabalho dependendo da quantidade de coisas, dependendo da quantidade de abas que você teria que tratar. Então eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo e eu só quero saber, só para ir acompanhando mais ou menos o nível de VBA de vocês, para rapidinho esse vídeo, comenta aqui embaixo qual é o seu nível de VBA numa escala de 0 a 10. Sendo 0, não sei absolutamente nada, nunca nem tinha aberto o VBA na minha vida. 10 é, pô, sei tudo, tô aqui só para acompanhar o conteúdo da hashtag que eu acho maneiro, beleza? Então, comenta aqui embaixo seu nível de 0 a 10 no VBA e se você também faz parte da comunidade dos 12%, que são os 12% das pessoas que ficam até o final do vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag somos todos 12%, para eu saber se você faz parte da nossa comunidade que assiste a gente, acompanha tudo até o final, todos os conteúdos que a gente posta, beleza? Então eu espero muito que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Se você quiser aprender mais sobre VBA, vou deixar 2 vídeos sobre VBA e também um mini curso de 10 aulas para você poder aprender do zero, desde o básico, para você aprender passo a passo tudo que você precisa saber para mandar bem no VBA, beleza? Então é isso, te vejo agora na próxima semana.